Boa tarde, amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa plataforma do Sescrista Virtual, que é a extensão da nossa Casa Espírita Semente Cristã em Parnaíba. Nós estamos nesse domingo, ao vivo, realizando a nossa tarefa do Papo Domingueiro, que, na verdade, é o estudo da obra Vida e Sexo, como nós vimos realizando domingo a domingo. E hoje nós temos aí o nosso amigo Justino, que vai falar conosco, Justino Ivo, que vai conversar conosco sobre um capítulo, também um dos capítulos da obra, e de já avisando a vocês que o nosso chat está aberto, se alguém quiser comentar, se alguém quiser discordar, se alguém quiser perguntar, no final, a gente, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma discussão, a gente coloca depois da fala do nosso amigo. Inicialmente, ele vai comentar esse capítulo, para depois a gente poder conversar sobre outras questões. E avisando também àqueles que estão tendo acesso pela primeira vez a essa programação, que nós já estamos com vários programas no nosso canal do YouTube, Sescrista Virtual, e Dora Rodrigues Espírita. Todo capítulo a capítulo da obra Vida e Sexo está lá, constando nesses dois canais, quem quiser acessar, são amigos queridos que aqui vêm, que trazem assim, uma contribuição maravilhosa sobre cada capítulo, e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 16, que trata das aversões. E para isso está aqui conosco o nosso amigo Justino. Seja bem-vindo, Justino. Por favor, dê a sua apresentação, se apresente para o público. Se apresente para nós. Eu lhe conheço, mas o nosso público, muitos não conhecem. Por favor, fique à vontade. Boa tarde. Agradecendo o convite, né, da nossa irmã Dora Rodrigues, né, do Centro Espírita Semente Cristã, né, de Parnaíba. Então, aqui estamos, né, felizes por colaborar nesse momento, né, de conversação, de reflexão acerca, né, do tema, né, proposto. E é uma responsabilidade a gente estar, né, discutindo, né, falando essa temática que é bem atual, oportuna, e é um tema, né, voltado, né, à questão, né, familiar, e mais, né, mais do que nunca, né, nesses dias em que, né, vivemos, né, a família é um assunto, né, bastante, né, falado, tratado, já que estamos mais tempo juntos com os nossos familiares, né, devido ao momento, né, atual em que atravessamos. Então é isso, minhas considerações, né, iniciais, e não é de já, muito obrigado, né, pelo convite, e que Jesus, que os benfeitores, que Nossa Mãe Santíssima possam, né, nos envolver com as energias necessárias, com a inspiração, que possamos repassar para os irmãos, né, de casa, né, através das redes sociais, que estão conosco, nos vendo e nos ouvindo. É isso. O Justino é trabalhador do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Teresina. Também trabalha no movimento espírita, né? Não é trabalhador fixo de uma casa. Muitos dos trabalhadores da doutrina são trabalhadores do movimento espírita, né?
Então, eu vou deixar o Justino à vontade A para minha ele bandeira é começar a comigo. caridade. A minha bandeira é a caridade. Sim, esse deve ser o nosso lema, né? Então, nós vamos deixar com o Justino para ele Aí, iniciar a sua fala sobre esse capítulo da obra Vida e Sexo, e logo mais a gente retoma com o nosso público. Fique à vontade, Justino. então vamos lá, gente. Vamos, né, dar o pontapé inicial. Eu acho que vocês, né, estão me vendo, né, me ouvindo, né, legal, né, conforme já falei, né, com Dora antes. Isso é porque desde o ano passado que eu estou, né, trabalhando nesse novo, né, formato, mas todas as vezes que a gente vai fazer um trabalho, né, virtual, dá sempre um friozinho, né, na barriga. Eu acho que não é presencial, a gente fica mais à vontade. Mas, enquanto isso, graças a Deus, temos essas tecnologias para a gente conversar, no interagir, se conectar e ajudar aqueles outros irmãos nesse momento que estão precisando de uma palavra, de um auxílio e de um encaminhamento, sobretudo na questão moral e espiritual. Então, vamos lá, gente. Eu estava vendo aqui no início, né, do livro Vida e Sexo, né, que a gente vai né, estudar, né, o capítulo, né, 16, que fala, né, da, né, aversão. A aversão nada mais é do que antipatia, né, se a gente for procurar o significado dessa palavra. Mas eu gostaria de, antes, né, da gente iniciar, né, a nossa fala, lá, né, no início, né, do livro Vida e Sexo, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de nosso amado Chico Xavier, fala, né, na questão, né, sexual. E como nós viemos pelos canais, né, sexuais, vamos assim, né, dizer, são uma das energias mais fortes e um dos pontos mais fracos, né, da gente, como o próprio Chico, né, já dizia em algumas de suas, né, mensagens, e tem a ver com a questão, né, de, né, aversão, com a questão, né, familiar. Porque, né, assim, através né, da procriação, né, e nós reencarnamos. Né? Inclusive, essa temática do capítulo, né, 16 envolve família, entra a questão também né, da parentela corporal, espiritual, da reencarnação, né, também, que nem sempre essas aversões são da vida atual, são as aversões inatas, como fala Emmanuel. Inata é que nós já nascemos com ela, que é vindo de vidas anteriores. Então, bem no início, Emmanuel coloca, né, o seguinte: os problemas do sexo agitam atualmente vastos setores da vida humana. Isso é incontestável. Aí, lá no final, né, do início, né, do índice, aqui, né, desse livro, ele coloca o seguinte: e concluiremos em torno do sexo sintetizarmos nas seguintes normas: não proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. E essa educação, gente, sobretudo sexual, que muitas das vezes decorrem essas aversões, tem a ver com a questão, né, familiar, com a educação dos pais para com os filhos. Sobretudo, é importante a gente, né, enfatizar não só a educação intelectual, mas a educação não é moral, não é isso? Aí Emmanuel finaliza: sem isso será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação, ou seja, da purificação do espírito, tantas vezes quanto se fizerem preciso, pelo mecanismo da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz de amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Porque, infelizmente, ainda existe um tabu no seio familiar
com relação a essa questão sexual. É importante os pais, principalmente nessa tecnologia avançada que a gente vive, estarem conversando. Eu não sou pai, mas eu sou assistente social. Não é? Eu trabalho não é através, né, de escuta, né, de conversa, de atendimento, pais, né, de família. E a gente acaba ouvindo histórias e não aprendendo, ouvindo contações e experiências, né, de outros que a gente não absorve e traz, né, para a gente. E, claro, que posteriormente a gente compartilha com outras pessoas que que precisam dessa orientação, desse encaminhamento e conhecimento, né, acerca do assunto que estamos falando. Então, a gente vai propriamente agora lá para o capítulo 16, a gente vai lendo e vai, né, fazendo pausa aqui, né, no livro e vai comentando, ok, gente? A gente vai lendo, né, assim, apesar de ser, né, um parágrafo pequeno, ou, né, apesar de ser um capítulo, né, pequeno, mas a gente vai lendo e vai, né, pausando, refletindo com todos vocês. Fiquem à vontade, né, daí de casa para, né, interagir, não é conosco, não é nessa tarde, né, agradável, né, de domingo, nesse papo domingueiro aqui através do Centro Espírita Semente, né, Cristã. Então, aqui Emmanuel já começa iniciando sobre essas, né, aversões ou antipatias, né, como queiram, porque no seio de familiar de cada um de nós, já que nós vivemos numa escola, não só de corpos, mas de almas, certamente nós temos aqueles parentes, aqueles familiares que não comungam, não é, conosco, que não simpatizam, não é, conosco, eu por experiência própria, não é? E que, né, a doutrina espírita né, certamente tem me ajudado, né, bastante, né, a lidar com essas antipatias no seio familiar, porque na nossa, né, ignorância a gente quer, né, resolver as coisas não é no grito, né, quer peitar, e infelizmente o nosso egoísmo, ou melhor, o nosso orgulho nessas horas, ele fala, né, mais alto. Por isso que é importante o conhecimento, porque com o conhecimento vem a reflexão, depois você internaliza e faz, né, uma análise, né, de tudo que está, né, assim, acontecendo, não é? E através da nossa consciência, né, certamente vem as resoluções que os nossos anjos guardiães, Deus fala conosco através dela, nos orientando no melhor a fazer diante desses conflitos familiares, dessas aversões. Então, a gente vai ter como fonte, como base, né, de estudo nesse papo, o capítulo, né, 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema tão importante que tem capítulos somente para tratar dessas questões familiares, dessas aversões. Mas no decorrer da nossa fala, nós iremos também não é, abordar as simpatias, não é? Aqueles não é, irmãos né, que né, nasceram no nosso seio né, familiar, não somente pelos laços, né, do sangue, mas também pelos laços do espírito. Como o próprio Evangelho diz, nos afirma que os verdadeiros laços não são da consanguinidade, mas os do espírito, que vem através das simpatias, né, das comunhões de ideias e sentimentos entre os espíritos, afins ou não. E o capítulo 14 vai, né, abordar justamente o que nós estamos, né, refletindo, né, na tarde de hoje, sobre essa parentela corporal e espiritual. Então, logo, né, no início, Kardec, né, coloca, né, o seguinte, que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. Aí ele até coloca aqui,
Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer envoltório corporal. Mas tem um porém. Cabe aos pais para com os filhos esse dever, dos pais para com os filhos, de orientar, de ajudar, não somente no seu desenvolvimento intelectual, mas também moral. E é importante, gente, nós estamos falando desse dever dos pais para com os filhos, mas os filhos para com os pais também têm os seus respectivos deveres de respeitá-los, de obedecê-los, não é? Embora a gente saiba que cada espírito está no seu patamar no evolutivo, não é na prática, não é bem assim. Mas o evangelho não norteia as famílias quanto a essas dissensões, essas antipatias no seio familiar. No melhor a fazer, como lidar? Então, continuando, os espíritos que se encarnam numa mesma família, aqui é o Evangelho, nós estamos lendo um trecho do Evangelho. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos. Aqui está falando das simpatias unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas aí, aqui mais na frente, completa. Mas pode ocorrer o inverso, né? Que esses seres, que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Pessoal, por isso que cuidado com a nossa semeadura, porque é na família onde há o reencontro. Não é nem sempre esses reencontros são amigáveis, mas são reajustes de almas para quitar débitos de outrora. A partir do momento que eu infrinjo as leis, não é, de Deus, eu não faço bom uso do livre arbítrio, certamente eu vou responder. Se não for na atual encarnação, certamente Deus, através da sua infinita bondade, através da bênção da reencarnação, faz com que a gente se reencontre, né, com aqueles seres avessos, vamos assim, né, dizer, para a gente aprender a amar, para a gente aprender a perdoar. E aí entra mais outro ponto. Nós que já temos alguma noção de conhecimento, temos essa obrigação, esse dever, né, moral, fazer algo para amenizar, para minorar essas antipatias. Certa vez, um amigo, né, espiritual, eu conversando com uma entidade amiga, e aí eu falando, né, dessas questões, né, familiares, né? E eu tinha esse ponto de interrogação. Por que que não é porque que aquele, né, familiar, que eu fazia de um tudo para me aproximar, eu não compreendia, né, essa, né, aversão, esse desentendimento, e isso me perturbava, entendeu? Mas eu sentia uma repulsa, mais pelo lado desse outro, né, desse meu, né, familiar. E foi através, né, da doutrina, gente, né, da doutrina espírita que me norteou, não é? Onde eu descobri, né, através, né, dos estudos, né, de mensagens mesmo, de revelações, e todos nós temos esses entes né, difíceis, né, na nossa jornada. Na nossa jornada, isso significa que se alguém não gosta, né, da gente, não é à toa. Então, se esse familiar não nutre nenhuma simpatia pela gente, significa que certamente nós
aprontamos lá, né, atrás, e agora, não é, estamos estamos nos reencontrando para nos reconciliar. E a partir daí eu passei a controlar mais esse impulso, porque antes eu não pensava antes de falar, de fazer as coisas. Hoje em dia, não, eu já sou mais cauteloso, graças a Deus. Eu estou me dando aqui, me colocando como exemplo, porque é uma experiência que eu já passei. Hoje, graças a Deus, que essa, né, aversão diminuiu, né, bastante. Porque a gente tem que aprender a ceder, a não bater de frente, a se colocar, né, no lugar, né, do outro, a compreender o porquê dessa antipatia. Pelo menos quando eu chegar, né, do lado de lá, embora eu não tenha reconciliado totalmente com esse meu familiar, pelo menos eu me esforcei. Não, o Justino se esforçou, pelo menos silenciou, engoliu cobras, né, lagartos. Pelo menos eu não piorei mais, né, a situação. E existe outros, né, casos, né, por aí, né, que a gente ouve, não é falar, né, no seio, né, familiar, parecidos. Mas, né, normalmente na nossa, né, ignorância, a gente perde as estribeiras, perde, né, o controle, vai para cima. Eu não vou, né, me humilhar, não. Eu vou, né, aceitar tudo que ele diz comigo e eu ficar calado. Aí entra a questão, né, da caridade, do perdão e tantos outros sentimentos que nós temos, fazer com que eclodam, se desenvolvam em nós através do nosso estudo, da nossa, né, reflexão e também da vivência, não é, da caridade, não é, para com o próximo. Então, continuando aqui, no Evangelho, aí diz ainda, como nós já falamos, que há duas espécies, né, de família, né, como nós já falamos lá no início, pelos laços do sangue, que ela se dissolve aqui mesmo, né, no mundo, né, material. E tem pelos laços espirituais. Por isso, gente, que aqui é só uma passagem. Muito cuidado com aquelas pessoas que a gente não tem afinidade, que a gente nutre alguma raiva, algum ódio, que isso passa de um mundo para o outro. Então, é importante a gente trabalhar esse sentimento. Se o outro não dá, não é um retorno, não colabora, problema dele. Agora, a partir do momento que esse ódio, que essa raiva, que essa aversão parte de mim, aí o problema é meu. Principalmente com relação não é ao perdão. Quando a gente pede perdão a alguém, e se o outro ou a outra criatura, né, não perdoa, problema dele ou dela. Que se resolva com Deus e com as suas leis. Porque tem gente que, mas eu tento me aproximar, mas eu não vejo nenhum retorno, não me dá ouvidos, nem olha, né, na minha cara. Então, a gente não deve ficar se culpando, se lamentando, não é por isso. Aí, continuando aqui, tem um trecho no terceiro parágrafo aqui do Evangelho, desse assunto, parentela corporal e espiritual, que diz, né, o seguinte, lá naquela passagem, né, quando Jesus estava em reunião lá com seus discípulos, que, inclusive, é numa temática anterior a essa, que é questionado que Jesus coloca essa interrogação: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, Jesus quis dizer, compreender aos seus discípulos que a mãe, os irmãos dele, naquele, né, momento, claro que ele não estava desmerecendo nenhum momento, porque há uma falta de no entendimento com relação a essa passagem. Mas não é, Jesus não compreendeu a missão de Maria em nenhum momento. Ele estava falando, né, na questão moral. Então, aqui está querendo, né, dizer, minha mãe, meus irmãos, e a família é pelos laços do Espírito. Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse sim é meu irmão, minha mãe e meus parentes. Porque
né, na época de Jesus, alguns familiares não compreendiam a missão, né, de Maria, ou de Jesus, né, melhor, né, dizendo. Mas Maria compreendia, sim, a missão de Jesus. Ele estava querendo, né, dizer, né, o Divino Mestre, porque né, os verdadeiros laços são os laços do Espírito, né, que nós não, assim, né, trazemos do mundo espiritual. Porque antes da gente reencarnar, é feito um agrupamento, de famílias, né, de laços pelo espírito, onde almas se reencontram para se ajudarem. Aqueles que estão mais, né, adiantados, ajudam aqueles que estão menos, e eles ajudam mesmo, estando do lado de lá, através dos fios do pensamento. Do mesmo jeito são as não é aversões, só que essas, né, aversões é no sentido da gente aprender a amar, não é, a perdoar e a reparar os danos que a gente cometeu para com o outro em existências pretéritas. Porque, né, nessa história toda não existe vítima, não existe vitimismo. E voltando aqui para o livro, Ei, Dora, você, né, controle, né, o meu tempo, porque eu me empolgo, eu começo a falar. É tão bom falar do Evangelho que a gente acaba, né, perdendo, né, o tempo. Vamos Não lá. se preocupe, quando estiver próximo eu lhe digo alguma coisa. Tá bom, então. E então, gente, aí mais à frente, aqui, né, no livro. Isso no livro Vida e Sexo. Somos defrontados em todos os departamentos da família humana pelas ocorrências da aversão inata. Inata é, como eu já falei, que nós, né, nascemos, né, com ela, trazemos de outras existências. Pais e filhos, irmãos e parentes, outros, não raros se repelem desde os primeiros, né, contatos. Então, gente, mais uma vez, o lar, a família, é a escola primeira, né, da vida. Não é somente uma moradia de corpos, mas uma escola não é de almas. E quando o evangelho ele penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao mestre, né, divino. E mais na frente a gente vai, né, deixar umas frases de reflexões para nós meditarmos mais acerca do que estamos falando na tarde, né, de hoje. Aí, mais à frente, coloca o seguinte: arraigado no labirinto de existências menos felizes, de certo que o problema das reações negativas, culpas, remorsos, inibições, vinganças e tantos outros, presente no quadro familiar, em que o ódio acumulado em instâncias do pretérito se exterioriza por meio de manifestações catalogáveis na patologia, né, da mente. Agora, pessoal, é importante nós compreendermos que nem tudo, claro, está ligado, né, às questões de vidas não é passadas. Porque alguns casos, né, familiares, que foi o meu que eu relatei, essa, né, antipatia no seio familiar, eu me questionava, porque, né, na existência eu não tinha feito nada para aquela criatura, e, né, para eu não sentir essa repulsa. E eu ficava, né, me questionando, mas por que fulano não gosta de mim? Não é? E depois, mais na frente, eu vim a descobrir não tudo, só uma parte. Eu tive um entendimento acerca disso, porque, claro, como o próprio Evangelho diz, a gente não é nos dado, né, saber de tudo, né, do passado, porque a gente poderia, né, se perturbar. Porque tem a questão também né, do momento certo para a gente, né, saber e trabalhar, né, essas diferenças, essas antipatias, respeitando, tolerando. Se eu não consigo me reconciliar de imediato com aquele irmão, né, difícil, mas que eu faça prece. E vai aqui uma dica diariamente,
nas nossas orações, vamos orar pelos anjos guardiães dessas pessoas difíceis na nossa família. É importante, porque vai diminuindo essa antipatia. E também outro ponto, gente, não vamos entrar na sintonia, porque a partir do momento que existe uma corrente fluídica, né, energética, que quando eu retribuo mal com mal, aí a situação tende a piorar, se complicar cada vez mais. Enquanto a gente não se reconciliar com esses irmãos difíceis de caminhada no seio familiar, numa nova existência, ou seja, entre irmãos, ou seja, entre, né, maridos, esposo na esposa, e entre parentes próximos, né, entre filhos, né, e pais, se a gente não se reconciliar na atual existência, certamente, numa outra oportunidade, a gente vai se reencontrar. Então, vamos pensar nisso, para a gente, né, não bater cabeça, né, novamente. Então, nós temos essa obrigação, esse dever moral, nós que já temos algum conhecimento, e é interessante, Dora, que é um tema que eu já reflito, que eu já, né, abordei em outras palestras, e quando você, né, me convidou, aí eu imaginei, eita, eu acho que foi bem meu anjo de guarda que deu uma sugestão, sugeriu para a Dora para me estar falando, né, dessa temática. Porque quando a gente está aqui falando, ó, o dedo se volta primeiramente para nós mesmos. Nós estamos aqui na linha de frente, né, da doutrina, divulgando, falando do Evangelho, a gente está falando primeiramente, não é para nós. Eu acho que talvez nós não sejamos os mais endividados, né? Aí a gente tem que falar tanto, né? Aquela história, água mole em pedra dura bate tanto até que cura. A gente tem que falar mesmo bastante para amolecer, tocar o nosso coração, despertar as nossas consciências para os sentimentos nobres, para a caridade, para o perdão e para o amor no recinto doméstico. No capítulo 4 também, que aí a gente vai entrar, não é na questão, né, da reencarnação, porque é importante a gente falar de aversão e pincelar sobre reencarnação, que tem tudo a ver. Reencarnação, inclusive o capítulo 4 fala justamente dessa temática. Ninguém pode, isso do Evangelho, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação nada mais é do que esse retorno do espírito à vida, né, corporal. Então, Deus, na sua infinita, né, misericórdia, nos dá uma oportunidade, porque numa atual existência não tem como a gente não reparar tudo, né? Aquelas pessoas que nos prejudicaram ou que nós, né, prejudicamos. Então, né, através desse retorno, que o próprio Evangelho nos afirma isso, o próprio Cristo, quer acreditemos ou não. É interessante que antes de eu me tornar espírita, eu abracei essa causa bendita no ano de 2000, mas antes disso, eu achava um absurdo. Quando as pessoas falavam em reencarnação, não, o que é isso? Isso não é coisa, né, de Deus. E a reencarnação, gente, está fundamentada na fé racional. É só a gente usar a nossa razão, a nossa consciência, para a gente compreender os fatos que sucedem e que acontecem na nossa existência. E também, e muitas das vezes nós falamos sem conhecimento de causa, sem estudo, por isso que é importante o estudo e a pesquisa. E no capítulo 4, inclusive, no início do capítulo 4, Jesus, em conversa com um fariseu chamado Nicodemos, falando sobre esse assunto. E Jesus né, respondeu a Nicodemos: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos, para contrariar, né, Jesus, que eles, né, de alguma forma, queriam sempre contrariá-lo, e Jesus, na sua infinita sabedoria e conhecimento, né, moral e perfeição, responde.
Pronto. Aí Nicodemos, antes, né, de Jesus não responder o questionamento dele, Nicodemos, né, interroga, né, a Jesus. Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Aí Jesus chega para ele e diz, assim, ele é muito taxativo, muito objetivo. Diz o seguinte: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Não te admires que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem e nem para onde ele vai. Que é a questão filosófica, né, da doutrina que faz esse estudo, não é? Através do livro dos Espíritos, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, né, na Terra, qual a nossa missão, por que, né, sofremos. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então, aqui, tem mais, né, delongas, Jesus é muito claro. Fala desse retorno do Espírito à vida corporal. E mais na frente é abordado essa questão familiar, no capítulo 4, né, também. Esses laços de família são fortalecidos pela reencarnação, através do estreitamento, da reconciliação, da reaproximação, não é, né, de seres. E aí é colocado ainda aqui, não é Kardec, né, coloca, bem no início. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação. Eles são fortalecidos e se estreitam. E não haveria, nesse sentido, se tivesse uma só existência. Como é que iria haver esse estreitamento? Se numa única encarnação a gente não consegue amar, perdoar, não é? Na sua totalidade, aqueles outros irmãos mais, né, difíceis. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Foi o que nós já falamos. E a união e a afeição que existe entre os parentes são indício da simpatia que os aproximou. Então, eu recomendo depois vocês lerem também esse trecho no capítulo 4, que faz um estudo mais profundo sobre essa questão familiar, principalmente na questão, né, da reencarnação. Então, Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Então, vamos olhar, gente, a partir de agora, essas pessoas avessas, antipáticas, ou que nós temos repulsa, como instrumentos de Deus, como instrumento do nosso progresso moral e espiritual. E como nos recomenda Jesus no Evangelho. Orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, retribuir o mal com o bem. É dessa forma, é nessa linha de raciocínio. Então, certamente, os benfeitores, Jesus, vê o nosso empenho e o nosso esforço. Se for sincero e de coração, certamente nós seremos recompensados lá na frente. Que todo bem que a gente faz não fica em vão. Os maus, olha só que interessante aqui, como nos diz o Evangelho. Os maus que se reencarnam no seio, né, familiar, ou seja, aquelas pessoas ignorantes na questão moral e espiritual, porque esse mal ele é temporário, gente. Esse mal não é permanente. Porque Deus nos criou simples e ignorantes. Né? Não existe essa história que Deus criou o bem, criou o mal, porque se Deus é infinitamente justo e bom, é até uma contradição. Né? Não existe esse ser, né, mitológico
que era bom, né, e se tornou um anjo, né, caído, como alguns pensam. Não é bem, né, dessa forma. Foge da questão racional, da fé racional. Então, estudemos mais para compreender melhor quanto a isso. Então, esses maus, como que colocam aqui os evangelhos, que coloca o evangelho que retribui o mal com o mal, vamos assim dizer, se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Então, nós que já temos algum conhecimento, temos esse dever moral de ajudá-los, esses irmãos que não gostam da gente, tratando bem, desejando bem, mesmo que a gente não consiga dizer cara a cara, mas de pensamento, que aquilo vai diminuindo essa repulsa e essa antipatia. Então, vamos nos apressar, porque é um tema bem amplo, não é bem vasto, e senão a gente não falaria aqui, não é a tarde toda. Então, voltando lá para o livro Vida e Sexo, dando continuidade aqui ao capítulo, olha só o que coloca aqui. Nessa base de raciocínio, determinada criança terá sofrido. Aí aqui coloca, né, um exemplo. Né? Nessa base de raciocínio, determinada criança terá sofrido essa ou aquela humilhação da parte dos pais ou tutores, se desenvolveu abafando o propósito de despojo. No curso do tempo. Aí, mais na frente, gente, e é interessante, que é um tema tão atual, acho que vocês têm visto aí pelas mídias, né, que atualmente é um caso, né, de pais, de um padrasto que está sendo assim, né, acusado, né, de matar, né, um menor, né, de idade, que a própria, né, justiça está investigando se realmente houve, né, agressão física, se essa criança foi, né, agredida, que a gente não deve pré-julgar, não deve condenar. Acho que vamos ver aí o desenrolar, né, das investigações, não é, desse caso. Né? Eu acho que é na região sudeste, se eu não é enganado. E essa criança foi, né, encontrada morta. Não é melhor, foi levada para, né, o hospital, mas existem muitas notícias desencontradas quanto a isso. Olhando a questão não é moral, não só, né, a questão física, é porque nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Não é? Então, nós colhemos aquilo, né, que plantamos. Não é certamente, não é uma questão, não tem uma questão, tem só a questão espiritual que se apresenta nesse caso especificamente que nós, né, colocamos, não é? Porque é muito cuidado. Claro que toda regra tem exceção a caso e casos, né? Nem sempre dessa forma que a gente, né, tá colocando. Mas é importante refletirmos, que a gente se questiona, meu Deus, o que é que está na cabeça de um padrasto, assim, né, tirar a vida de uma criança de tenra idade, menos de 10 anos, é muita maldade e tal, não é isso? Aí a gente fica muito, né, se questionando. Mas quando a gente estuda a lei de causa e efeito, essa semeadura livre, essa colheita, né, obrigatória, então, né, a gente, né, vai ver que nessa história não existe vítima e nem coitadinho, não é isso? É claro que aqui eu não estou me antecipando, né, para dizer que foi exatamente né, da forma, né, que eu estou colocando com base né, na lei, né, da reencarnação, porque nós temos, né, sentimentos, na lei, né, de razão. Claro que nós devemos ver também a questão sentimental nesse assunto, né, nesse caso que nós estamos não abordando. Mas não vamos, né, me ater, né, aprofundar, né, isso é só um exemplo
para a gente compreender essa questão, né, da lei de causa e efeito, de ação e de reação. Aí, mais à frente, Emmanuel coloca o seguinte: não muito raro, os cadastros policiais registram infanticídios. Olha só, registram infanticídios em que pais ou mães aniquilam o corpo daqueles mesmos espíritos, aos quais favoreceram com a encarnação da Terra. Tiram a vida de seus filhos. Olha só que interessante. É justamente isso que nós estávamos falando. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio Emmanuel, não é? Na sua superioridade, né, moral, claro, através da mediunidade de Chico, colocando para a gente refletir diante desses casos e dessas situações, para a gente não julgar, né, não condenar e, sobretudo, orar por esses não né, que tiram vida, né, de outros, independente eles estejam errados ou não, que nós não temos esse direito, mas é que Deus tem a piedade, toque no coração desses irmãos, para que eles acordem as suas consciências para as leis divinas e morais. Aí, continuando. E aí, olha só o que o Emmanuel coloca aqui. Indubitavelmente, o tratamento psicológico, aqui fala desse tratamento, além do espiritual, claro, o tratamento psicológico, que é importante, visando a cura mental e a sublimação, ou seja, a regeneração da personalidade. É o caminho ideal para semelhantes pacientes. Urge entender, porém, que médicos e analistas humanitários conseguirão efetuar prodígio de compreensão e de amor, liberando enfermos dessa espécie. Aí coloca mais na frente. No entanto, o estudo da reencarnação, é igualmente chamado a funcionar nos alicerces da obra de salvamento. Olha aí, para a gente compreender essas situações que nos perturbam. Porque quando a gente não tem conhecimento, não é isso, mas merece, né, morrer, merece a pena, né, de morte. Espera aí, nós somos cristãos, jamais a gente deve ir com esse pensamento. A gente não combate o mal com o mal, mas sim com o bem. Inclusive, tem uma frase, gente, que eu gostaria de compartilhar, né, com vocês. Eu estou vendo aqui, eu só tenho mais 10 minutos, não é, Dora? Sim, você está. Sim, mais ou menos isso. Mas se você quiser fazer alguma colocação, alguém fazer algum Tem alguns questionamento. comentários aqui que eu vou deixar para o final. Pode ficar à Pronto. vontade, pode concluir seu pensamento. Ok, né? Agradeço. Tem uma frase, gente, eu sou muito ligado em frase, que a frase ela nos convida à reflexão. Então, é de um espírito amigo. Olha só o que ele diz. O mal só existe devido à ignorância que ainda habita em nosso ser. Mas que ignorância é essa que está falando? É da ignorância moral, é da falta de conhecimento. A partir do momento que eu procuro estudar, pesquisar, vem um conhecimento e, naturalmente, eu deixo de ser ignorante e o mal deixa de existir no íntimo do meu ser e do nosso ser, como queira. Simples assim. A partir do momento em que começamos a nos inteirar da verdade, a nossa compreensão sobre a vida se dilata e começamos a abrigar em nós sentimentos de compaixão e caridade para com todos indistintamente. E, gente, eu tinha, né, programado, não é para a gente, assim, para me falar, né, mais coisa. Mas aí, né, o nosso tempo não é restrito e eu estou vendo aqui aqueles pontos né, realmente mais, né, importantes, que sejam importantes nesse momento com relação ao tema que nós estamos abordando. E não é daqui a pouco a gente vai falar
sobre a questão do evangelho, né, no lar, da importância do evangelho no lar, na questão dessas aversões, dessas antipatias, dessas repulsas no seio familiar. Mas antes, vamos aqui concluir a nossa linha de raciocínio né, no livro Vida e Sexo, capítulo 16. Aí, Emmanuel coloca mais um questionamento. O legal, né, da doutrina é que ela nos convida a gente se questionar, se interrogar, por que disso, por que daquilo, e procurar estudar e pesquisar para nós compreendermos isso e aquilo que acontece conosco e com outros irmãos mais próximos. Então, quantos milhares de existências terminam anualmente no mundo pelos golpes da criminalidade? Aí é um questionamento que Emmanuel está colocando aqui, né, nesse capítulo. Quantos milhares de existências terminam anualmente no mundo pelos golpes da criminalidade? Claro está que as vítimas não foram arrebatadas para céus ou infernos teológicos, porque Deus, ele jamais, não existe essa história, se eu mato, se eu roubo, se eu infrinjo as leis divinas, ou mesmo, né, as leis, né, terrenas, eu vou para, né, um lugar né, onde não é, né, vai ter fogo, o fogo eterno, como se fala, não é? Então eu vou para o céu. Não é bem assim. Então, Deus, através da sua infinita misericórdia, através da lei da reencarnação, que é uma lei também, nos dá essa oportunidade nova para a gente se reajustar, quitar esses débitos cometidos. Né? Por isso que a Terra é um planeta, né, de provas e expiações. Que a maioria de nós somos aprendizes, almas em evolução. São poucos os espíritos missionários. A gente conta, né, no dedo. Eu ainda, infelizmente, não estou nesse rol dos espíritos, né, missionários. Mas graças a Deus que eu conheço a doutrina espírita e ela já nos norteia, já clareia o nosso pensamento no melhor a fazer diante dessas situações difíceis que se apresentam, que acontecem na nossa jornada evolutiva aqui, né, na Terra. É principalmente na atual existência, que o que nos interessa é a atual existência. Então, a gente não deve se prender ao passado que a gente fez ou deixou de fazer. As nossas tendências irão dizer se nós fomos boa ou má coisa, né? Não é certamente como falam o povo sábio, né, do interior, né, dos rincões do Piauí, como se fala, fulano não é flor que se cheire. Então, né, certamente, né, a maioria de nós ainda não somos essas flores cheirosas, mas vamos fazer com que sejam essas flores perfumadas que possam irradiar aqueles outros irmãos ao redor de nós que precisam desse perfume para se contagiar e despertar para a caridade, para a fraternidade, para a tolerância, o perdão e a compaixão. Então, gente, aqui só finalizando, aqui, né, o livro diz, né, o seguinte com relação a isso que estávamos falando. Se compenetradas quanto às leis de amor e perdão, olha só, se compenetradas quanto às leis de amor e perdão que dissipam as algemas do ódio, promovem-se a trabalho digno na espiritualidade, às vezes até mesmo em auxílio aos próprios algozes. Olha só, a gente pode auxiliar até os nossos algozes. Então não vamos ver esses irmãos difíceis como coisas ruins, como coisas, né, negativas na nossa existência, mas como instrumentos, não é, de Deus e de evolução para cada um, né, de nós. E lá, né, no finalzinho, não é, do livro, observemos, no entanto, que em semelhante domínio da alma, o apoio da fé religiosa, olha só, é o papel, né, da nossa religião, não importa qual seja, se erguerá em socorro e terapêutica.
é indispensável amar e desculpar, compreender e servir tantas vezes quanto se façam necessárias, de modo a que sofrimento e dissensão desapareçam e a fim de que nas bases da compreensão e da bondade de hoje, as crianças de hoje se levantem na condição de espíritos reajustados perante as leis do universo. E, como nós havíamos, né, falado, gente, eu só gostaria, Dora, antes de passar a palavra, né, para você, de dar uma pincelada sobre o Evangelho no lar. E, gente, mais uma frase do nosso amado Chico. Nós só podemos vencer o adversário com o amor, nunca com o ódio. Porque a partir do momento que eu retribuo mal com mal, eu estou me igualando àquele ou àquela criatura. Mas quando eu faço, quando eu retribuo mal com bem, moralmente falando, eu estou sendo superior àquele ou àquela criatura. Mas isso é difícil a gente compreender. Teoricamente é fácil, mas na prática realmente requer um sacrifício, desprendimento. A gente tem que vencer um pouco o nosso egoísmo, o nosso orgulho, para a gente compreender melhor isso. E para finalizar, né, finalizando, não é como se disse, já está chegando, né, a nossa hora, a questão do evangelho, né, no lar, gente. Que é essa caridade que a gente leva ao nosso recinto doméstico, a presença do Cristo para o nosso seio familiar. Então, o espírito Neio Lúcio tem uma frase que ele coloca, uma mensagem no livro Jesus no Lar, sobre esse culto ao evangelho, né, no lar, sobre o culto cristão, né, no lar. Diz o seguinte: o lar, diante do mundo, é o berço doméstico, é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão, o irmão, o pai, próximo, parente, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante. E o Espírito Maria de Nazaré, esse espírito de pureza, não é, lirial, essa mãe amorável de todas as horas, consoladora dos aflitos, através do Espírito Miramês, vem nos conclamar e nos afirmar o seguinte: que só haverá paz no mundo, nas nações, quando houver paz e harmonia nos lares. Só haverá paz no mundo e nas nações, quando houver paz e harmonia nos lares. Então, tudo começa na nossa família. Vamos aceitar a família que temos, estamos no lugar certo. Não vamos nos revoltar e dizer que estamos na família errada. Não é bem assim. Senão a gente só vai complicar mais a situação e o fardo vai ficar mais pesado ainda. Eu estava com o microfone desligado. Desculpe. Esse capítulo é maravilhoso e você foi muito feliz nas colocações. Então, nós estamos encerrando, mas antes eu queria ler aqui alguns comentários de alguns amigos que deixaram, inclusive com alguns questionamentos. A Eliane Vieira de Araújo colocou assim: e quando um familiar rejeita toda a família, passa o tempo todo trancado no quarto sem interagir nem com os pais ou irmãos? Esse é o comentário dela. E complementa dizendo: e o adotado acha totalmente o contrário. Quer dizer, o filho legítimo tem essa rejeição com o grupo familiar, o adotado é completamente diferente, é mais afinizado com todos. Creio que está muito bem explicado aí nesses laços familiares. Claro, exatamente.
nessa família, pelos laços corporais e pelos laços espirituais. A Cacilda Lima colocou também. Sim. Você bem colocou que aqui na Terra, em outras palavras, ninguém é inocente e nada é por acaso. Mas o amor, através da prece que fazemos aos nossos irmãos, elas ajudam bastante para a sua mudança. De certa forma, a Cacilda também está respondendo aqui para a Eliane, né? Ei, Dora, olha, é importante que né, um ponto sobre na oração, né, que não é a oração realmente ela tem, né, o efeito de não fazer com que, né, se instale no nosso coração, né, no íntimo, né, de nós, esse sentimento de aversão. E esse familiar difícil, nós que já temos já temos alguma noção, algum conhecimento, né, moral, vamos ouvi-lo, vamos, né, ajudá-lo, não é? Que não é à toa que ele está no nosso seio, não é familiar. Então, não é, certamente não é um reajuste, e como a gente falou na nossa fala, existem os laços do sangue e os laços, né, do espírito. É como esse, né, irmão, né, adotado, que é mais próximo, né, dos pais, do que aquele que é consanguíneo. Então, cabe, não é alguém, né, da família que já tenha, não é, conhecimento, né, moral acerca, né, do assunto, para, né, o ajudá-lo, conversá-lo, levar o evangelho, né, até ele, convidá-lo. Enfim, existem, né, de diversas formas para a gente, né, ajudar. Então, através do evangelho, né, em família, a gente pode estar, né, ajudando esses familiares nossos, né? A gente convida para, né, ouvi-lo, não é? Para que essa palavra toque, né, no coração desse familiar. Então, gente, é importante a gente, né, lembrar, o evangelho ele não deve ser forçado, não deve ser obrigado. Quando a gente convida alguém na família para participar do evangelho em família, se a pessoa não quer participar, vamos respeitá-lo, porque existe alguns momentos de briga, né? Ave Maria, fulano está com encosto, eu chamo para fazer o evangelho e não vem. Não é bem assim, não é encosto. Porque cada um está no seu tempo. Mas a gente pode orar por ele, mentalizar durante o momento do evangelho. Então, aquela história, água mole em pedra dura, bate tanto até que tudo. Então, lembrando que nesse texto, Emmanuel fala também sobre a necessidade de, muitas vezes, buscar uma terapia, algo complementar para essa pessoa, porque ela também pode ter outros processos aí que precisam ser trabalhados, né? Claro, claro. A Cacilda continua dizendo: quando começamos a ter entendimento e conhecimento do Espiritismo, muitas de nossas interrogações são respondidas, graças a Deus. Maravilha. Nós temos aqui... Dora, sim. Dora, não é, antes de você, né, fazer essa outra, né, colocar essa outra pergunta, é importante, gente, que através do evangelho, né, no lar, a gente faz uma faxina espiritual na nossa casa. Não tem a faxina física que a gente faz, o evangelho, né, no lar é feita essa faxina espiritual, essa higienização espiritual, não é, né, no nosso recinto, né, familiar. Eu comecei aqui em casa fazendo sozinho o evangelho no lar, sozinho entre aspas, e a gente está só fisicamente, né? Mas espiritualmente há uma reunião de amigos, né? De amigos espirituais. E hoje, graças a Deus, mais pessoas na minha casa, né, participam, não é isso? A Zeila também comentou aqui. Ela comentou inicialmente, parabenizando ao Justino, grata pelos esclarecimentos, e, em seguida, ela colocou: parabéns, Dora, pelo lindo programa que leva a luz aos 4 cantos do mundo. Nós estamos aqui num esforço contínuo de levar a informação, viu, Zeila? É realmente um trabalho de formiguinha, mas não vamos desistir. E a Luane colocou aqui, finalizando: somente com amor podemos curar essas aversões. Obrigada, Justino. Eu é que agradeço, né? É a oportunidade de estar aqui colaborando, estar né, trocando as nossas experiências, informações, compartilhando, assim, né, um tantinho, né, que eu
que eu já compreendi, que já internalizei nesses mais de 20 anos de doutrina espírita. Já que a gente não pode sair de casa, a gente aproveita e se reúne com os amigos nessa hora, né? É uma hora de bate-papo, de encontro, de aproximação, mesmo à distância. Pelo nosso horário, nós já passamos um pouco, então nós vamos encerrar, mas antes eu vou passar a nossa programação semanal, que é a programação que a nossa casa realiza semanalmente através desse canal, para quem está acessando agora, ter conhecimento, ou para quem já acessa, ficar atualizado com a programação que está sendo realizada durante a semana. Lembrando que nós estamos na quarta-feira, às 19h30, com a programação de palestras da casa, porque, em virtude dos acontecimentos, nós estamos aqui colocando a nossa programação online, as atividades estão ainda online. Então, vamos encerrar agradecendo a todos. A Eliane finalizando aqui. Obrigada a você, Justino, Dora e Cacildo. Deus os abençoe. Uma boa tarde a todos, uma boa noite, um bom domingo, uma boa semana, e que a gente fique conectado com esse ser maior, com o amor, com a paz, com a harmonia, com a prece, com a boa vibração que o nosso planeta agradece. Ele está precisando, e todos nós, os filhos de Deus, estamos precisando também. Boa noite para todos. Hein, Dora, antes da gente finalizar, agradecendo mais uma vez por esse momento, por estarmos aqui juntos e conectados. Gente, e é importante a gente estar nos ajudando, ajudando uns aos outros, e principalmente aqueles irmãos mais necessitados nesse momento. E à distância a gente pode estar vibrando em oração, mentalizando as nossas melhores energias para aqueles outros irmãos que estão precisando desse ânimo para continuarem, e que sejamos instrumentos do alto, aqueles irmãos que estão internados nos hospitais, entubados, devido a essa pandemia que nós atravessamos, e vamos manter a serenidade, o equilíbrio, orando, meditando e respeitando, gente, sobretudo, é importante. É uma responsabilidade também de cada um de nós, enquanto cidadão, enquanto cristão, estar falando sobre esse assunto, para a gente estar respeitando as recomendações da ciência para evitar o contágio desse vírus. Então, isso é fé racional também, seguir todas as orientações da saúde nesse instante. Então, que a paz de Jesus esteja conosco e se estenda até os nossos lares e familiares. Obrigada. Boa noite.